Olá, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre área entre curvas. E aí, o cálculo dessas áreas envolve a utilização de integrais definidas. Então, esse vai ser o nosso objeto de estudo, com auxílio do GeoGebra, é claro. Vamos primeiro entender um pouquinho do problema, olhando lá para o quadro com as definições aí do que são essas curvas, tá? E o que seria a área entre essas curvas. Então, a gente pode observar o seguinte, eu tenho duas funções, que é y igual a f de x, y igual a g de x, são duas funções. Eu preciso estabelecer uma relação de ordem entre elas. O que quer dizer isso? Uma relação de ordem nada mais é do que uma função acima e outra abaixo, tá? E aqui eu estou dizendo que ambas são contínuas, também é uma condição para que a gente consiga calcular essa área, e que f de x é maior ou igual a g de x, ou seja, eu estabeleci que quem está acima é a função f, quem está embaixo é a função g, tá? A gente precisa fazer um estabelecimento de ordem entre elas, tá? E aí eu vou verificar o intervalo para o qual esse x varia, que ele vai limitar, então, os limites de integração dessa integral definida para funções de uma variável. Então, a gente define a área entre essas duas curvas como a integral de a até b, que são os limites para x, tá? Considerando a função que está mais acima, menos a função que está mais abaixo, dx. Para fixar as ideias, nosso primeiro exemplo, a gente vai fazer o seguinte. Encontra a área da região limitada acima por y igual a e elevado a x, tá? Limitada abaixo por y igual a x a reta, limitada nos lados por x igual a 0 e x igual a 1. Então, a minha área, observando só as informações que eu tenho aqui, vai ser um intervalo de 0 até 1, tá? Porque o meu enunciado diz que o x varia de 0 a 1. Quem está acima é e elevado a x, quem está abaixo é x menos x dx. Agora, antes de resolver essa integral, eu quero dar uma olhadinha lá no GeoGebra como funciona essa figura, que área que nós estamos efetivamente calculando. Então, observando aí a minha colocação no GeoGebra, eu queria que vocês observassem o seguinte. Eu tenho aqui, em verde, a função y igual a e elevado a x, está aqui, a exponencial. Y igual a x a reta, em azul, tá? Eu botei x igual a 0, x igual a 1, os limites, né, para o x, tá? Então, são retas verticais, vermelha e laranja, respectivamente. E aí, eu usei uma funçãozinha aqui do GeoGebra, que é a integral entre funções definida, tá? No intervalo para o x, que é o seguinte, eu coloco a função que está acima, a função que está abaixo e o intervalo de 0 a 1. E aí, aqui ele colocou em roxo, então, a área que a gente está calculando e já deu o valor para a gente, que é de aproximadamente 1,21. Agora, a gente vai fazer esse cálculo do ponto de vista analítico e vamos testar se isso aqui vai coincidir, então, com o que o GeoGebra está mostrando para a gente. Então, voltando lá para o quadro, eu tenho o seguinte. A função primitiva, né, de e elevado a x é a própria e elevado a x. A função primitiva de x é x ao quadrado sobre 2. Tá? E a gente vai fazer o x variar de 0 a 1. Teorema fundamental do cálculo, primeiro é elevado a 1 menos 1 ao quadrado sobre 2, limite superior, menos o limite superior, é elevado a 0, mais 0 ao quadrado sobre 2. Perceberam que quando eu coloquei o 0, que é o meu limite inferior, eu estou modificando os sinais, porque o teorema fundamental do cálculo diz é primeiro o limite superior menos o limite inferior. Então, eu tenho E menos 1 meio menos 1. Menos 1 meio menos 1 vai fazer um MMC aqui, que é 2. Menos 2, tá? Então, é menos 3 meio. Ok? Então, é isso. A gente fez o cálculo. Aí eu vou utilizar agora a calculadora para saber se, de fato, a gente vai chegar naquele 1,21 que o GeoGebra havia mostrado para a gente. Tá?
Então, eu tenho... Vou pegar a calculadora que é elevado a 1 menos 3 dividido por 2. 1,2182. De fato, isso aqui deu 1,218281. Eu vou aproximar aqui por 82, como a gente viu lá no GeoGebra, ok? Então, a gente agora vai ver um outro tipo de exemplo. Nesse caso aqui, do exemplo 1, a gente, no enunciado, obteve as limitações para x, tá? Mas a gente pode ter um outro tipo de cálculo de área entre curvas, considerando duas funções que elas se cruzam em dois lugares, e a partir disso a gente consegue determinar os pontos de interseção, que seria o intervalo para o x. Observe que eu tenho aqui, encontra a área da região delimitada pelas parábolas y igual a x ao quadrado, y igual a 2x menos x ao quadrado, mas eu não tenho intervalo para x. Então, vou voltar lá no GeoGebra, primeiramente, para eu poder fazer aí um entendimento do que seria a área entre essas curvas, e a partir desse entendimento geométrico, a gente vai determinar um intervalo de integração, ok? Então, vou considerar a primeira parábola, y igual a x ao quadrado, está aí em verde. Agora vamos... Observe o seguinte, eu vou até ampliar o zoom aqui. Eu tenho, então, essa área entre azul e verde. O meu ponto de inicial, o x é 0, o meu ponto final, o x é 1. Dá para a gente ver isso do ponto de vista geométrico? Dá. Professor, eu posso usar o GeoGebra para poder ver o intervalo? Deve, tá? Então, geometricamente, a gente consegue enxergar que o intervalo de integração é de 0 a 1. Eu vou colocar aquela função integral que eu usei ainda há pouco para a gente marcar aqui qual vai ser a função, aliás, a região que a gente vai estar integrando, né? Então, x ao quadrado, agora 2x menos x ao quadrado, ops, e aqui eu vou colocar o primeiro valor, deixa eu botar aqui, valor inicial é 0, e o valor final é 1. Ok? Então, tá aqui. Ele está dando aí uma integral negativa, né? Deixa eu trocar a ordem aqui, porque a que está acima é em azul, né? Então, 2x menos x ao quadrado. E aqui eu vou botar x ao quadrado na ordem que apareceu mesmo para ficar. Agora sim está positivo. Eu vou trocar aqui a cor para poder sinalizar ali. Então, está dizendo aqui que é 0,333 o valor dessa área, tá? Agora, vamos voltar lá para o ponto de vista algébrico para a gente poder fazer esse cálculo, tá bom? Então, considerando a partir da figura que a nossa região de integração vai de 0 a 1, então, a integral de 0 a 1 de... olhando para os gráficos, isso também é importante a utilização do GeoGebra. A gente percebe que 2x menos x ao quadrado é o que está acima e o que está abaixo é o x ao quadrado. Então, menos x ao quadrado é novamente dx. Então, eu tenho a integral de 0 a 1 de 2x menos 2x ao quadrado dx. Agora, a gente vai integrar. 2x integrando vai dar x ao quadrado. Integrando menos 2x ao quadrado, 2x ao cubo sobre 3, onde o x varia de 0 a 1, tá? E aí eu vou ter 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 ao cubo sobre 3, lembrando aqui limite superior, menos limite inferior. Então, 1 menos 2 terços, já que essas outras duas quantidades aqui são zero. Fazendo MMC, que é 3, 3 menos 2 vai dar 1 terço, que é exatamente
0,3333 foi o valor indicado pelo GeoGebra quando a gente fez a simulação aí da área limitada pelas duas parábolas. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, divulguem esse canal, deixe o joinha aí embaixo e espero vê-lo numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.